Olá a todas e todos que acompanham as publicações da Associação Juízes para a Democracia. Eu me chamo Patrícia Maeda e nós vamos conversar hoje sobre violência de gênero e suas manifestações no direito do trabalho e no direito previdenciário. Deixa eu colocar aqui a minha apresentação. Muito bem, então, nosso assunto violência de gênero, né? Antes de entrar na questão especificamente do direito do trabalho e no direito previdenciário, acho que é importante a gente pensar a violência, né, que permeia a nossa sociedade, ela muitas vezes está relacionada com as desigualdades de raça, classe, idade, capacidade, e uma dessas desigualdades é a de gênero, né? Gênero, nesse caso, significa assumir que a violência que vamos abordar hoje decorre de relações sociais desiguais baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos, né? Essas diferenças normalmente são pensadas em termos de homens e mulheres na sociedade, mas não se trata só disso. Para além do binarismo e do dimorfismo sexual, juridicamente, a violência de gênero diz respeito às relações, às questões relacionadas ao sexo, gênero, orientação sexual, identidade de gênero, e assim abarca, portanto, a homossexualidade, a intersexualidade, a transexualidade e a travestilidade também, né? Além disso, né, o gênero também nos remete à noção de relações de poder, né, uma dimensão decisiva na organização e hierarquização da nossa sociedade, né, a partir das compreensões generalizadas do que se entende como masculino e o feminino, né. Então, a violência de gênero, ela não se deve simplesmente a questões interpessoais, né, ou individuais, como doenças, problemas mentais, uso de drogas, álcool, né, ou características inatas à pessoa. A violência de gênero se trata, na verdade, de uma construção social, né. E além disso, né, é importante pensar a violência de gênero também numa perspectiva, né, interseccional, né. O que significa a interseccionalidade? Aquela ideia, né, de da consideração das opressões simultâneas, né, opressões estas como, classe, gênero, raça, idade, etcétera, né. Porque a combinação desses fatores, sobretudo na questão da violência, né, reforça a possibilidade de que a violência e o assédio se manifestem, né. E e ainda assim, né, a experiência, né, da pessoa que se encontra naquele entrecruzamento das opressões, então, por exemplo, da mulher negra, né, a questão do gênero, a questão da raça, né, e muitas vezes a questão da classe também. Então, esse entrecruzamento, né, onde se encontra a mulher negra, lhe dá uma experiência resultante, da violência como algo único, muito maior do que talvez a experiência do racismo, mais do sexismo, mais do classismo separadas e somadas, né. Bom, também a manifestação da violência e do assédio pode afetar potencialmente qualquer pessoa, né, mas o seu impacto é desproporcionado sobre determinados grupos, né, específicos, por motivos de gênero, raça, origem étnica, origem social, educação, pobreza, né, ou até mesmo, né, a questão da deficiência, situação relativa à AIDS, orientação sexual, identidade de gênero, condição de imigrante, idade, né, então todas essas questões, né, todos esses marcadores sociais, né, podem fazer com que as relações de poder sejam ainda mais desequilibradas, né, potencializando o aparecimento da questão da violência e do assédio, né. Bom,
Qual é o plano de aula que eu gostaria de propor hoje, então, para vocês? Então, a gente conversa, primeiramente, sobre desigualdades de gênero no mundo do trabalho, né, a reforma trabalhista e as repercussões nos direitos das mulheres. E, em seguida, a gente trata especificamente sobre discriminação e violência de gênero nas relações de trabalho. Bom, então, tratando das desigualdades de gênero, né, no mundo do trabalho. A violência está presente na nossa vida cotidiana, nas estruturas da sociedade, nas instituições, nas relações sociais em geral, mas também nas relações de trabalho, né. A relação de trabalho, né, no capitalismo, é uma relação social e uma relação de poder, né, e através dela que se dá a compra e venda, né, da força de trabalho, uma mercadoria especial no capitalismo, né, que não se desvincula da pessoa, da trabalhadora ou do trabalhador, né. Então, nesse contrato, né, já existe algum nível de sujeição e vulnerabilidade que marca a condição da trabalhadora ou do trabalhador. Mas o contrato de trabalho não tem o condão de normalizar a violência e o assédio como parte do trabalho. Isso é muito importante de ser dito, né. Embora haja essa assimetria, né, de poder. Outra questão que a gente precisa lembrar é que, assim, o machismo e o patriarcado, né, se baseiam na diferenciação biológica entre o que é ser homem e o que é ser mulher, e a consequente hierarquização entre ambos. Muito bem. No capitalismo, a vida social também se organiza a partir dessa lógica, né? E aí a gente entra num outro assunto que é a divisão sexual do trabalho. É, aqui eu faço uma remissão, né, a ideia, né, de divisão sexual do trabalho, a partir dos estudos de Danielle Kergoat, né. Então, o que seria essa divisão sexual do trabalho? É uma forma da divisão do trabalho social decorrente das relações sociais de sexo. Relações sociais de sexo você pode ler também como gênero, né? Então, se trata de uma forma que é historicamente adaptada a cada sociedade, ou seja, não é produto de um determinismo biológico, né? Uma das características, né, da destinação prioritária dos homens à esfera produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva, e simultaneamente uma ocupação pelos homens de funções com maior valor social agregado, né. Em síntese, Daniele diz que a divisão sexual do trabalho é regida por dois princípios organizadores: o da separação, separando o que seriam trabalhos de homens e o que seriam trabalhos de mulheres, e o da hierarquização. O trabalho do homem vale mais do que o da mulher. Com base nisso, eu fiz aqui um quadrinho para, enfim, ilustrar, né? Então, de acordo com esses princípios, a divisão se dá da seguinte forma: aos homens fica destinada a esfera pública, né? O seu trabalho eminentemente produtivo, de caráter principal na atividade econômica, né? E o seu salário, o seu ganho, ele é entendido como provedor da renda da família. Por outro lado, né, nesse raciocínio binário, né, as mulheres fica mais destinada à esfera privada, com o trabalho reprodutivo, ou seja, o trabalho doméstico e o trabalho de cuidados. Daí que seu trabalho remunerado, ele ganha um caráter subsidiário da atividade econômica. E, e o seu salário, né, teria um caráter complementar da renda da família, né. Isso daí é a forma como é pensada a divisão sexual do trabalho, né. E ao fazer isso, né, ao separar e hierarquizar atividades socialmente reconhecidas como femininas e masculinas, essa divisão, ela distribui desigualmente tanto o mercado de trabalho quanto a carga no trabalho doméstico entre os sexos, de forma não isolada, mas sim racializada e observando uma lógica de classe.
As posições ocupadas pelas pessoas reais, né, observam hierarquias desenhadas com base em classe, gênero, raça, além de outros marcadores sociais de diferença, né, que se estabelecem na lógica de privilégios e desvantagens, a partir das quais elas, as pessoas reais, organizam suas vidas e têm suas experiências, perspectivas e demandas. E o trabalho é central na instituição dessas hierarquias, pois são as classes sociais, né, que determinam quem são aqueles que trabalham para viver e quem são aqueles que não precisam trabalhar para sobreviver, né. Daí que os privilégios e as desvantagens se arranjam como hierarquias, de modo que as diferenças não digam respeito apenas a identidades, mas a relações de poder e dominação, influenciando a participação das mulheres na esfera política e na construção diuturna da democracia, como nos lembra Flávia Biroli. Eu vou deixar a bibliografia na descrição do vídeo, tá? Muito bem. Com relação à distribuição do trabalho doméstico, isso faz com que nós tenhamos uma diferenciação no que se chama de uso do tempo, né. Então, nós temos aqui um quadro que diz o seguinte: dentre as pessoas ocupadas, né, as pessoas que estão trabalhando, né, com mais de 14 anos, os homens gastam, em média, 10,4 horas por semana em trabalhos domésticos, né, e de cuidados não remunerados, enquanto as mulheres gastam 18,1 horas por semana, né. Então, quer dizer, as mulheres trabalham quase o dobro, né, sem remuneração, né, na esfera reprodutiva, né. E na carga total semanal, né, os homens, né, somando esse trabalho não remunerado com o trabalho remunerado, totalizam 51,4 horas semanais de trabalho, né. Já as mulheres, 54,4, né. Reduz a diferença, né, o que mostra que, ao mesmo tempo em que as mulheres trabalham mais tempo na esfera reprodutiva não remunerada, elas trabalham menos tempo no trabalho remunerado. Então, isso é claro que tem consequências, né. Para você, saber mais sobre isso, eu também vou deixar na descrição uma indicação, né, de um estudo novíssimo, né, que vai ser publicado agorinha, né, da juíza Bárbara Ferrito, né, ela, na sua dissertação de mestrado, estudou a questão do uso do tempo. Muito bem. Então, quais são as consequências disso tudo, né, para a inserção da mulher, né, no mercado de trabalho? A elas são destinados os menores salários, elas possuem as maiores taxas de desemprego, a maior ocupação em, tem um errinho de digitação, ó, a maior ocupação em postos mais precários e informais, as mulheres estão sujeitas a uma maior rotatividade, elas encontram um limite para avançar na carreira, o chamado teto de vidro, e, portanto, ocupam menos cargos de comando. Muito bem. Isso é o que nós tínhamos, né, anteriormente. Bom, então, para além das dificuldades na inserção, no mercado de trabalho, é importante a gente relembrar que grande parte das mulheres, né, que estão no mercado de trabalho, elas estão naquele chamado trabalho informal. Então, eu trouxe aqui alguns dados da PNAD de 2015, referentes à região metropolitana de São Paulo, que constatou que 30% das trabalhadoras com mais de 16 anos estava, né, no chamado mercado informal, né, o que correspondia a 1,3 milhões de mulheres, né. Desse contingente, 46% delas ganhavam até um salário mínimo, 82% delas recebiam até 2 salários mínimos,
e somente 3% delas recebiam mais que 5 salários mínimos. Né, então, tem um caráter, assim, eminentemente de baixa renda, né, esse trabalho informal. Dessas mulheres todas, né, 41% eram chefes de família e 25% eram mães solo, o que também, né, coloca em xeque aquela ideia da divisão sexual do trabalho, de que a renda, da mulher é meramente complementar. Não, é a renda principal, né, nesse caso. E a questão também do tempo, né, 48% delas trabalham mais de 40 horas semanais, então como pensar, né, que se trata de uma atividade subsidiária? Não, é a atividade principal, né. E isso também explica, né, porque o sentido para muitas mulheres, né, o sentido do trabalho está relacionado a questões financeiras, né, como sustento e independência. Afinal de contas, são chefes de família, são mães solo, não é? E isso era o que nós tínhamos, né, até 2017, né. Com o advento, né, da reforma trabalhista, chamada reforma trabalhista, Lei 13.467, nós tivemos, importantes alterações nos alicerces do direito do trabalho. Bom, primeira coisa que precisa ser dita é que o termo reforma não é muito apropriado, né, para o que representa a Lei 13.467, porque reforma normalmente significa um aprimoramento, uma melhoria, né, um conserto, né, algo pontual. A Lei 13.467 é totalmente o contrário disso, né. Ela alterou mais de 200 dispositivos da CLT, ela representa, sim, redução de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras, né, no sentido de que não houve melhoria, né, então não é exatamente uma reforma, né. Além disso, ela foi calcada em promessas, né, que diziam respeito à redução do desemprego e o aumento da formalização, né. Passados mais de 3 anos da reforma trabalhista, nós sabemos que essas promessas não se concretizaram, muito pelo contrário, né. O aumento do desemprego e os altíssimos índices de informalidade, enfim, contrariam as promessas feitas lá atrás, né. Bom, o que ela efetivamente fez, né, e essa também era uma das promessas, foi a redução de custos, né. Só que essa redução de custos, ela tem um significado, né, ela uma redução de custos para o empregador, né, que foi baseada na diminuição da estabilidade dos rendimentos do trabalhador, né, a eliminação da garantia do salário mínimo, né, a supressão de parcelas variáveis, né, supressão de valores recebidos na dispensa, ou ainda dificultando, né, a efetivação de direitos remanescentes, né. Eu vou trazer, também vou deixar no link, na descrição, um estudo importante feito pelo CESIT, né, e fazendo especialmente menção a um artigo do Vitor Filgueiras, né, sobre a reforma trabalhista. Muito bem. Ah, então, ah, quais foram os impactos, né, da Lei 13.467 com relação ao contrato de trabalho? Bom, ah, a 13.467, a Lei 13.467, tentou passar um salvo-conduto, né, para a terceirização e para o contrato, o que ela chama de contrato de trabalho formalmente autônomo, né. E isso subverte toda a construção histórica, filosófica, jurídica do princípio da proteção, que é basilar do direito do trabalho, né. E as mulheres, elas são
as primeiras a serem atingidas por essas medidas, né? Bom, como nós já vimos, aquele suposto caráter complementar do trabalho da mulher dentro do patriarcado está por trás de toda essa volatilidade da mulher no mercado de trabalho. Então, para elas, né, são esses cargos mais precarizados. No entanto, como nós vimos também lá atrás, né, grande parte dos lares são sustentados por mulheres, né? Então, isso revela o que a gente pode chamar de uma dupla perversidade, né? Supostamente no imaginário feminista, ou no imaginário machista, né, as mulheres trabalham por opção, mas na materialidade das relações sociais, as mulheres trabalham para garantir o sustento de si próprias e de suas famílias, com todos os encargos de sua condição feminina, a dupla jornada, os cuidados, trabalho doméstico, e tudo isso sem acesso ou com acesso reduzido a direitos trabalhistas e previdenciários. Quando a gente, quando se fala em terceirização, normalmente mencionam flexibilidade e redução de custos, né? Essa flexibilidade ela não existe para a mulher trabalhadora, né? Então, a redução de custos, que é algo presente para ela, né, significa o quê? Né? Para a trabalhadora, isso significa piores condições de trabalho em termos de segurança e saúde, uma maior probabilidade de acidentes de trabalho, prorrogação da jornada de trabalho, intensificação do ritmo de trabalho, salários menores ainda, né? Ausência de fruição de férias, alta rotatividade nos postos de trabalho e direitos reduzidos, além da fragmentação da classe trabalhadora, né? Então, é isso que a terceirização significa para as mulheres, né? Flexibilidade, quem é que adere, né, a um contrato terceirizado por vontade própria, né? Não há flexibilidade para a trabalhadora, há uma imposição e uma redução de direitos com fim de redução de custos, né? A questão do autônomo, né? Autonomia é uma palavra que em si ela é muito positiva, né? Mas o que a gente verifica, né, nas relações de trabalho é que grande parte, né, das trabalhadoras que prestam serviços por meio de contrato de autônomo, né, na verdade, elas estão sim vinculadas a uma relação de trabalho subordinado, ou seja, há uma relação de emprego, né, mas ela fica disfarçada com essa nomenclatura. E isso significa o quê para essa trabalhadora? Salários mais baixos, pois não há enquadramento sindical e não tem piso salarial específico. A exclusão ou redução de direitos trabalhistas, férias, 13º, FGTS, etc. Condições de trabalho sem a devida proteção contra agentes perigosos e insalubres, ausência de cobertura previdenciária contra riscos por acidente de trabalho, ausência, né, de limite de horário de trabalho, menor segurança e maior rotatividade nos postos de trabalho. Ou seja, são efeitos muito similares ao da terceirização, né? Porque, na verdade, vão os dois no mesmo sentido, né? No sentido de redução de direitos, de precarização. Bom, com relação ao tempo de trabalho, né? As principais alterações da Lei 13.467 dizem respeito à criação do contrato de trabalho intermitente, à ampliação do contrato de trabalho em tempo parcial e à generalização do sistema 12 por 36, né? Quando se fala em jornada de trabalho, também utiliza-se bastante a palavra flexibilidade, né? E quando falam, né, das trabalhadoras, enfim, muitos dizem que a flexibilidade da jornada de trabalho é muito importante para as mulheres, porque seria uma forma de conciliar trabalho e vida privada, né? O que, na verdade, né, embora possa ter algum rastro na materialidade das relações sociais, na verdade isso revela uma cultura patriarcal, né? Porque faz parte da luta das mulheres a desconstrução desse papel de dona do lar, né? A partir do qual a trabalhadora brasileira se sujeita a dupla ou tripla jornada, né? Embora, né,
ainda seja uma realidade muito, muito presente para as trabalhadoras de baixa renda. Bom, e a solução também para essa questão, né, dessa inconciliação, né, de vida privada com o trabalho, com certeza não passa pelo contrato de trabalho intermitente, porque não é possível, né, com a total falta de previsão de horário de trabalho, não é possível organizar a vida, né, e se trata de um contrato que fica inviável para a mulher na sociedade patriarcal, porque ela não consegue organizar a rotina diante dos papéis que ainda lhe são impostos, né. Mas para além disso, né, o o contrato de trabalho intermitente, ele tem um problema que é, enfim, é crucial, né. Bom, ele realmente é uma modalidade de contratação que vem se expandindo, né, tanto é que 51,5% das vagas criadas em 2020 foram para trabalho intermitente, né. Portanto, foram criados 73.000 postos de trabalho, né. Postos de trabalho esses que não garantem o salário mínimo, né. Aliás, no ano anterior, antes da pandemia, em 2019, o DIEESE já havia constatado que 20%, ou seja, um em cada 5 contratos de trabalho intermitente, um não havia sido chamado em 2019, sem chamamento ao trabalho, sem salário, né. Então, há uma série de questões, né, acerca desse modelo contratual, né. Não tem a garantia do salário mínimo, né. O não chamamento também pode aparecer como uma forma de ameaça ou de punição, aquilo, né, de falar que, mas é, é um contrato que a pessoa pode também recusar o trabalho. Será que pode mesmo, né? Será que a mulher, quando for acionada, né, para trabalhar e não conseguir que alguém fique com seu filho, né, será que ela vai ser chamada de uma próxima vez? É muito improvável, né? E esse tipo de contratação, né, é um problema, porque a ausência de chamamento, né, não rompe o contrato, mas também não provê salário, nem uma média salarial para benefícios previdenciários, por exemplo, como licença maternidade, né. Então ela não tem salário, mas tem que contribuir, né, por conta própria, para poder garantir o acesso a benefícios previdenciários, quer dizer, é uma situação muito complicada, né. Então, flexibilidade que se fala tanto é para quem, né? Certamente não é para a trabalhadora. Por quê? No contrato de trabalho intermitente, ele se mostra totalmente incompatível com os papéis impostos à mulher na sociedade patriarcal, além de não prover o salário mínimo, né. Tempo parcial, que na verdade significa, né, um salário parcial, né. Mas o sistema de vale tudo da jornada, né, eu chamo de vale tudo porque, hã, a prorrogação da jornada está aberta, né, está aberta para todos, né. O banco de horas também, a compensação também, né. Pode ser por meio de contrato individual, enfim, de acordo individual, né. E o sistema 12 por 36 também foi, naturalizado, né. Naturalizado, assim, porque pode ser instituído por acordo individual, né, e não foi resguardado sequer o intervalo de 1 hora, né. Então esse vale tudo em termos de horário de trabalho, né, simplesmente só está em desfavor das trabalhadoras, porque ele inviabiliza o convívio familiar, né, o cuidado das crianças e dos idosos, e além de gerar uma sobrecarga enorme, né, com a dupla jornada. E além disso ainda tem um uma maldade extra, né. Uma prova inquestionável, né, da lógica capitalista de apropriação do trabalho doméstico não remunerado é o artigo 456-A
parágrafo único, né, que diz que é responsabilidade do trabalhador a higienização do uniforme. Tá. E aí a empresa transfere para o trabalhador esse encargo, né, mas quem é que vai acabar lavando esse uniforme? A própria trabalhadora, ou a mãe, a esposa, a irmã do trabalhador, não é? Muito bem. Com relação ao salário, bom, já vimos que o impacto da Lei 13.467, um deles já é a não garantia do salário mínimo, né. Ah, agora no que tange à equiparação salarial, é interessante que foi, hã, previsto, né, no artigo 461, que a diferença salarial não poderia se dar por distinção do sexo, né. Poderia até parecer enfim, uma alteração positiva, né, para mulheres, né, mas a verdade é que esse artigo foi tão alterado e foram impostas tantas, condições para se reconhecer a equiparação salarial que, na prática, ficou inviável, né, a a realização, né, desse direito. E outro ponto que chama atenção, né, é a chamada multa por discriminação salarial, né, por motivo de sexo ou etnia, que está no artigo 461, parágrafo 6º, né. É muito importante não confundir, né, essa multa com qualquer, enfim, indenização por dano moral, por discriminação. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quer dizer, essa multa, ela não se confunde nem substitui a indenização por dano moral. Atenção, está bem? Mas aí a gente vai, ok, então a pessoa mostrou que, provou que tinha sido discriminada, né, tinha um salário menor, que aquilo configurava uma discriminação, entrou também com um pedido, né, de indenização por dano moral. Bom, o arbitramento das indenizações por dano moral, a partir dos salários das vítimas, é uma forma, né, de discriminação indireta das trabalhadoras. Por quê? Apesar de uma aparência neutra da norma, né, ela discrimina os grupos que recebem os menores salários, muitas vezes formados por mulheres ou pessoas racializadas. Então, existe toda uma discussão a respeito da constitucionalidade, né, dessa norma, mas para além disso, ela ainda impacta ainda mais fortemente, né, trabalhadoras e trabalhadores racializados, né. Muito bem. A proteção à maternidade, como vimos, né, as alterações, elas têm impacto, né, no acesso à proteção à maternidade, no que tange à licença maternidade e a própria garantia de emprego, né, justamente pela baixa média salarial. E, além disso, né, durante anos, né, houve uma grande luta, né, dos movimentos feministas, movimentos de direitos humanos, para a retirada da gestante e da lactante, né, do meio ambiente insalubre, meio ambiente de trabalho insalubre, né. Isso daí foi transformado, em lei, né, foi adicionado o artigo 394-A, né, na CLT, e que um ano depois, né, da sua entrada em vigor, foi alterado pela Lei 13.467 para passar para a trabalhadora um encargo de provar, né, que não teria consequências, né, aquela condição insalubre para a sua condição, né, de lactante ou gestante, né, ou melhor, né, hã, ao invés de dar aquela proteção que era geral para todas as gestantes ou lactantes, né, passou a prever, né, que cabia à trabalhadora
o ônus de justificar o seu afastamento nesses casos, né, o que é, enfim, é um absurdo, né, que só se sustenta num discurso machista de uma política misógina, né, porque não tem nenhum trabalho científico, né, minimamente responsável que dê, fundamento para essa alteração da norma. Mas, né, felizmente, né, ela foi afastada, né, pelo STF na ADI 5938. Então, o que nós temos atualmente no ordenamento jurídico é de que sem prejuízo da remuneração, incluído o valor, né, referente ao adicional de insalubridade, a empregada deverá ser afastada de atividades consideradas insalubres em qualquer grau, né, enquanto durar a gestação ou durante a lactação, né. Por fim, né, houve uma alteração, né, no que tange ao descanso, né, para a amamentação, né. Foi incluída a a previsão expressa, né, de que o horário para tais descansos seria, negociado, né, individualmente entre lactante e empregador, né. Pode parecer uma coisa positiva, né, afinal de contas, nossa, então quer dizer, eu vou poder combinar com ele, mas infelizmente isso não é nada mais do que falácia, uma ilusão, né, porque esse discurso de liberdade contratual, né, e de igualdade entre as partes nas relações de trabalho é é a base ideológica, né, que fundamentou, né, essas medidas precarizantes da Lei 13.467, né. Então, na verdade, assim, alterou pouco, aliás, alterou nada, porque quem conseguia negociar antes vai continuar podendo negociar a respeito do horário para usufruir esse descanso, e quem não tinha vai continuar sem ter condições, porque não vai ser essa previsão na lei que vai lhe dar poderes para discutir de igual para igual com o seu empregador, né. Por fim, né, ah, o artigo 611-A, né, que pretende subverter o princípio constitucional da norma mais favorável, né, abrindo a possibilidade de que acordo e convenção coletiva tenham prevalência sobre a lei, quando dispuser sobre uma série de assuntos, ele, esse artigo ele pode ter impacto mais grave para as mulheres. Por quê? Né? Bom, é preciso dizer que nunca houve nenhuma restrição para a criação de direitos, né, por meio de negociação coletiva, né. Por quê? Porque isso inclusive faz parte da lógica, né, de outros direitos que visem a melhoria da condição social dos trabalhadores, que é o que está no caput do artigo 7º na Constituição Federal. Mas a redução, sim, ela era vedada, né. E aí, bom, a baixa representatividade das mulheres, né, nas diretorias, né, nas entidades sindicais, assim como a baixa participação das mulheres nas assembleias, né, tudo isso muitas vezes relacionado com a questão da dupla jornada, o trabalho doméstico, né, tudo isso deixa as mulheres, né, numa situação complicada, porque, tem uma dificuldade maior de levar suas demandas, né, as demandas das trabalhadoras para a mesa de negociação, né, justamente porque tem menos mulheres com cargos eletivos no sindicato. Então, o potencial precarizante desse artigo é um pouco mais arriscado para as mulheres. Bom, e aqui a gente retoma, né, a questão da discriminação e violência de gênero. Hã, Novamente, lembrando, né, que a violência ela está presente na nossa vida cotidiana, nas estruturas da sociedade, nas instituições, nas relações em geral e também nas relações de trabalho, né. E a relação de trabalho no capitalismo, ela é uma relação social e uma relação de poder, né, por meio da qual se compra e vende a força de trabalho, né, uma mercadoria especial, no capitalismo,
que não se desvinculam da pessoa, né, da trabalhadora ou do trabalhador. Bom, nesse contrato de trabalho, né, nós bem sabemos que já existe um certo nível de sujeição, uma certa vulnerabilidade da condição do trabalhador. Mas o contrato de trabalho, ele não tem o condão de naturalizar, né, de normalizar violências e discriminações, né, como parte do trabalho. Vende-se a força de trabalho, não se vende a dignidade, né. Bom, dito isso, né, para além das questões, né, da divisão sexual do trabalho, da inserção da mulher no mercado de trabalho, das desigualdades todas que nós e dos impactos, né, da reforma trabalhista, né, nós temos que tratar agora de uma outra questão, né, que é a própria cultura machista de desvalorização da mulher, né, que está, de certa forma, na base, né, da cultura da violência de gênero, né. Então essa pirâmide aqui, ela mostra, ela ilustra, né, o contínuo, né, dos comportamentos e práticas, né, hã, inaceitáveis que podem resultar em sofrimento, danos físicos, psicológicos ou sexuais para a para as trabalhadoras ou trabalhadores, né. Então, essa ilustração eu tirei de uma cartilha, né, do Ministério Público do Trabalho, que estará também, né, na nossa bibliografia. Então mostra um crescente, né, nós já passamos por alguns desses assuntos, né, especialmente mais da base, né, divisão sexual do trabalho, papéis sociais, né, e vamos caminhando adiante, né. É muito interessante a gente ter bem estabelecido alguns conceitos, né. Quando a gente está falando aqui em discriminação, de que discriminação a gente está falando? Porque, enfim, existem discriminações que são, assim, é simplesmente tratar diferente? Não, né, porque algumas diferenciações elas são inclusive, né, necessárias, né. Por exemplo, se formos pensar na questão de cotas, né, a cota é discriminatória? Bom, pode ser discriminatória, mas é uma discriminação positiva, né. De que discriminação, então, a gente está falando aqui, né? De qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, o gozo ou o exercício em pé de igualdade de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural ou em qualquer campo da vida pública. Esse conceito eu retirei deste livro, né, Direito da Antidiscriminação, né, do professor Roger Halp Hughes. E qual é o alcance desse direito da antidiscriminação? Ele não trata apenas das práticas intencionais e conscientes, a chamada discriminação direta, mas também o, o direito da antidiscriminação combate, né, aquelas realidades permanentes que se reproduzem e se reforçam ao longo do tempo por meio da manutenção de medidas aparentemente neutras, mas efetivamente discriminatórias, a discriminação indireta, que foi aquele caso que eu expliquei lá atrás a respeito do arbitramento das indenizações por danos morais, correto? Para além disso, é interessante também a gente ter em mente a ideia de discriminação estrutural, né? Do que ela se trata, né? Ela se trata dessa ideia, né, de que a acumulação de desvantagens sociais causadas por diversas formas de discriminação concorre para a estratificação, né? O que coloca certos grupos em uma situação de subordinação durável ou permanente, né? Então, é a mesma, é a mesma lógica de quando a gente fala em racismo estrutural, né? Aquilo se reproduz, né? E precisa ser, enfim, atacado na sua, né, na sua raiz, né? Para abalar a estrutura, porque senão ela continua, né? eh, se retroalimentando. Esse conceito eu tirei deste livro, né, O que é discriminação, do professor Adilson José Moreira. Bom, trazidos esses conceitos, vamos
retomar a questão do recorte de gênero, né? Então, a dimensão do gênero, né, está profundamente ligada às relações de poder e ao equilíbrio, né, tradicional, e o equilíbrio tradicional deste poder, ele favorece os homens, né? A imposição dos papéis de gênero também acontece em detrimento de alguns homens, né, cujos estilos de vida não são convencionais quanto aos gêneros, quanto àquilo que se espera do masculino, né. Além disso, né, determinados contextos culturais e sociais, né, podem ter a violência e o assédio normalizados como parte normal e inquestionável do trabalho diário. E isso a gente precisa combater, né. Essa a violência, né, ela não pode ser normalizada, né. E, além disso, a manifestação da violência e do assédio pode afetar potencialmente qualquer pessoa, mas seu impacto é desproporcionado sobre alguns grupos específicos, né, por motivos de gênero, raça, origem étnica, origem social, educação, pobreza, entre outros marcadores, né. Daí aquela ideia, né, da tanto, né, da discriminação indireta, quanto da discriminação estrutural, né. A manifestação da violência e do assédio pode seguir essa lógica, né. Daí a importância também de adotarmos, né, aquele olhar, né, aquela perspectiva interseccional, né, porque a experiência da violência e do assédio, eh, resultante da intersecção é maior do que, por exemplo, a soma do racismo e do sexismo, tá? Muito bem. Daí, o que que nós temos, eh, enfim, em termos de direito positivado, n para além, né, dos tratados internacionais, da Constituição Federal, o que que nós temos especificamente, né, na nossa CLT? No artigo 373-A, nós temos um rol exemplificativo de algumas condutas discriminatórias proibidas, né, como, por exemplo, aquela discriminação no anúncio de emprego, né, com relação a sexo, idade, cor ou situação familiar, ou a situação de recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez. Então não pode dispensar, não pode deixar de contratar porque a mulher está grávida, né. A determinação, né, de remuneração, formação profissional ou oportunidades de ascensão profissional a partir dos critérios de sexo, idade, cor ou situação familiar. A exigência, né, de comprovação de esterilidade ou de gravidez, seja na admissão ou seja para fins de permanência no emprego, né, tudo isso é proibido, juridicamente falando. Além disso, né, ah, impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para inscrição ou aprovação em concurso em empresas privadas, né, a gente está falando aqui de CLT, em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, né, e são proibidas as revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias, né. E eu diria mais, essas revistas íntimas são proibidas também para os trabalhadores, para os empregados, né. Mas vamos lá. Além disso, né, hã, a gente pode falar especificamente de discriminações que sofrem, né, as trabalhadoras mães, né, pela condição da maternidade, né. Então, estudos da OIT revelam que, as mulheres grávidas, né, ou homens e mulheres que passaram por licença maternidade ou paternidade, ou licença parental, sofrem assédio por parte dos colegas de trabalho quando retornam dessas licenças, né. E com relação à questão da lactação, né, os pedidos de pausa para amamentação ou outras disposições favoráveis à conciliação trabalho, vida familiar,
resultam normalmente em tratamentos humilhantes, violência psicológica, mudança do posto de trabalho e outras medidas de pressão, né, que visam isolar trabalhadora ou trabalhador, né, e forçá-los a pedirem demissão. Então, é uma situação muito complicada, né, e a gente precisa romper, né, com aquela ideia de que a maternidade diz respeito apenas à mulher, né. Ah, a maternidade, ela ok, ela está vinculada, muitas vezes está vinculada ao corpo da mulher, né, hum, mas pode não ser também, porque nos casos de adoção, né, por que não? Mas é preciso romper com essa ideia de que a mulher cabe todos os encargos do cuidado, né, hã, e a responsabilidade pela reprodução social, porque na verdade, né, trata-se, né, de uma questão social, no sentido de proteger a reprodução saudável da humanidade, né, então, é dever do Estado, da iniciativa privada, hã, proteger a maternidade, né, e prover de condições para o exercício dela, né. Não só da maternidade em si, né, mas dos cuidados com as crianças, né, com adolescentes e bebês, né. Bom, para além dessas discriminações, né, hã, sabe aquela situação em que a gente está numa reunião, né, e sente que aquele ambiente não é um ambiente tão favorável, porque quando você vai falar, alguém fala em cima, né, da sua fala, te interrompe, ou você dá uma ideia, né, e ninguém comenta, né, mas quando vem um homem e repete aquela sua sugestão, todo mundo aplaude. Pois é, estamos falando aqui desse dicionário, né, das violências e microagressões de gênero, né. Eu acho que é importante trazer esses nomes, né, essas nomenclaturas para cá, porque a partir do momento que a gente tem um nome, talvez fique mais fácil para a gente identificar, né, que está sendo, enfim, vítima dessas violências e microagressões. Então, temos o manspreading ou o espaçoso, aquele, né, aquilo de sentar com a perna aberta, espalhar todas as suas coisas, né, ignorar que a mulher está lá, está trabalhando, tem um canto dela, né, enfim. Manspreading, o mansplaining, né, aquilo de ficar repetindo e explicando as coisas óbvias, né, o explica tudo, tipo, né, isso de certa forma infantiliza, né, a mulher, né. O interrupting, ou intrometido, o bropriating, ou ladrão de ideias, gaslighting, ou manipulador, né. Aquilo de ficar, enfim, causando situações que desqualificam, desacreditam a sanidade mental da mulher, né. Além da pornografia de vingança, né, revenge porn, e o julgamento moral ou slut shaming, né. Enfim, são questões que podem se dar também, né, nas relações de trabalho. E tudo isso vem muito permeado pela chamada cultura do estupro, né, que é aquela tendência a naturalizar comportamentos violentos de natureza, sexual, né, culpabilizando a vítima, né. A justificativa do comportamento machista, né, que enxerga a mulher como se fosse um ser humano de segunda classe, né, cujo corpo precisa estar à disposição do homem, e só tem respeito a esse corpo se estiver vinculado a outro homem, né. Então é uma cultura que, infelizmente, é muito arraigada, né, na nossa sociedade, e a gente precisa combater, né. Se o simples fato da mulher não ter a liberdade de ir e vir, né, já mostra o quanto a nossa sociedade, né, hã, é conivente com essa cultura do estupro, né. Quando eu falo na liberdade de ir e vir, é, por exemplo, sair à noite, né,
para um lugar, enfim, ermo, será que nós podemos, né, passear, andar por esses lugares? E se tiver que passar por algum lugar assim e alguma coisa acontecer, qual é a pergunta que se faz? O que você estava fazendo lá, né? Então essa liberdade de ir e vir, né, a gente muitas vezes não se questiona, mas de certa forma ela está cerceada, né, na nossa sociedade. Então, dentro dessa cultura do estupro, né, faz parte, né, desse contexto o assédio sexual, né, que acontece na rua, no transporte público, no trabalho, né, aquela interpretação do consentimento, né, então, mas ela não reagiu, né, quem cala consente, né, a objetificação da mulher, né, aquela supervalorização da beleza e do corpo feminino, né, hã, como se, né, as mulheres não fossem nada além, né, desse objeto de desejo, né. A justificação, né, do comportamento do estuprador. "Ah, não, mas ele fez aquilo porque ele estava embriagado. Ah, ele fez aquilo porque ele tem muita necessidade, né, enfim, de sexo", né. Não, né, isso não pode servir de justificativa. E também, né, o que eu acho que é muito recorrente, infelizmente, né, que é o julgamento da vítima, né. Porque a vítima é sempre interpelada em relação ao seu comportamento moral, em relação às roupas que ela usa, a maquiagem, o fato de estar sozinho, né. Tudo isso, enfim, é desculpa, né, para o ato criminoso, né. E agora nós chegamos na questão do assédio moral e do assédio sexual, né. Eh, bom, a primeira coisa, né, que a gente precisa dizer é que existe interesse jurídico na proteção, né, contra o assédio moral e o assédio sexual, né, nas relações de trabalho. Sim, né, tem tem proteção jurídica, mas não existe uma definição na lei trabalhista do que seja assédio moral e do que seja assédio sexual. Relembrando, isso não significa que não tem proteção contra o assédio moral e contra o assédio sexual, mas não existe o conceito do assédio, né, na lei. Bom, existe sim toda uma construção doutrinária, jurisprudencial, né, mas eu vou trazer aqui, né, hã, um conceito, né, que está numa norma que, enfim, que foi editada pelo CNJ, né, a resolução 351, ela é uma norma de política judiciária, né, portanto não se aplica, né, a relações trabalhistas, né, CLT. Mas eu acho que serve como um embasamento, né, pra gente fixar, né, os conceitos. Resolução 351. Então, essa resolução, ela traz, né, como, conceito de assédio moral, né, esse processo contínuo e reiterado de condutas abusivas, que, independentemente da intencionalidade, atente contra a integridade, identidade e dignidade humana do trabalhador, por meio da degradação das relações socioprofissionais e do ambiente de trabalho, exigência de cumprimentos de metas desnecessárias ou exorbitantes, discriminação, humilhação, constrangimento, isolamento, exclusão social, difamação ou abalo psicológico, né. Então, porque eu acho, né, porque eu entendo que esse conceito ele foi muito bem elaborado, enfim, fruto de certamente de muitos estudos, eu trouxe ele para ilustrar, né, do que se trata assédio moral, né. E além disso, né, assédio moral organizacional, né, processo contínuo de condutas abusivas amparado,
né, por estratégias organizacionais ou métodos gerenciais que visem obter engajamento intensivo dos funcionários ou excluir aqueles que a instituição não deseja mais em seus quadros, por meio do desrespeito aos direitos fundamentais. É para refletir, né, sobre esse conceito, né, política de metas, exigências, etc., né. E o conceito de assédio sexual, né. Então, seria a conduta de conotação sexual praticada contra a vontade de alguém, sob forma verbal, não verbal ou física, manifestada por palavras, gestos, contatos físicos ou outros meios, com o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afetar sua dignidade ou lhe criar um ambiente intimidativo hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador, tá? Então, fica essa recomendação, né, de utilização desses conceitos enquanto não vier uma definição legal, né, na legislação trabalhista, tá? Muito bem. Doutrinariamente, né, divide-se o assédio sexual em 2 tipos: o assédio sexual por chantagem e depois nós veremos o assédio sexual por intimidação, né. O assédio sexual por chantagem, ele diz respeito, né, à exigência de uma conduta sexual em troca de benefícios ou para evitar prejuízos na carreira, né. Existe um tipo penal, né, previsto no artigo 216-A do Código Penal, que trata, né, do assédio sexual como crime, né, que se trata de constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de cargo, emprego ou função. Muito bem. Isso é a definição do crime de assédio sexual, né. Na esfera trabalhista, né, o assédio sexual por chantagem, ele tem o seu conceito alargado, porque não há essa exigência, né, de que o agente seja seu superior hierárquico, né, porque essa chantagem pode acontecer de um colega de mesmo nível hierárquico, né, ou até mesmo de um subalterno, né. Então, é um outro, né, é um conceito mais amplo, mais largo que o criminal. Isso é importante reter, né. Além disso, o assédio sexual por intimidação ou assédio sexual ambiental, né, ele se trata, né, de criar um ambiente hostil, né, abrange todas as condutas, né, que possam criar um ambiente hostil, humilhante, intimidativo, né. Pode ser caracterizado por provocações sexuais inoportunas no ambiente de trabalho, pode até não ter ameaça, né, mas aquelas atitudes impertinentes, muitas vezes de forma reiterada, brincadeiras de mau gosto, cantadas, elogios, né, que constrangem e podem fazer gerar sentimentos de intimidação ou humilhação e prejudicar o desempenho profissional. Há uma maior dificuldade, né, de reconhecimento desse tipo de assédio sexual, né, especialmente, né, em termos de de reclamações trabalhistas, né, a incidência é bem pequena, né, justamente por falta de uma definição legal, né, mas é muito importante, né, que nós conversemos sobre isso para fixar esse conceito, porque ele existe, né, esse esse incômodo, né, esse incômodo que vai viciando o ambiente de trabalho, ele é uma conduta antijurídica, é o assédio sexual por intimidação ou assédio sexual ambiental, né. Aqui também tem mais um um exemplo, né, exibição de materiais pornográficos no local de trabalho, né, com aquela
carga, né, de, enfim, de causar constrangimento, causar incômodo, né. Bom, muito bem. Ah, outra coisa que é importante dizer é o seguinte, é que por que que a gente fala tanto da mulher, né? Porque estatisticamente, né, a grande maioria das vítimas de assédio sexual são mulheres. Uma minoria é de homens, né. A grande maioria é de mulheres ou, né, hã, pessoas que não estão, né, naquele lugar de homem cis hétero, né. Além disso, né, do outro lado, o agente é praticamente 100%, né, o homem cis hétero, né. É ele que está nessa condição de agente, né, de assediador. Então, isso nos coloca, um desafio, né, um desafio, porque muitas vezes uma conduta que um um julgador homem pode entender como uma coisa, enfim, ínfima, como algo que não tenha importância, não tenha relevância jurídica, como, por exemplo, piadas machistas, cantadas, etc., hã, comentários a respeito do físico, né, do corpo da mulher, essas situações podem ser interpretadas como de menor relevância, né, por um homem, né. Daí que a gente precisa começar a desafiar, né, aquele conceito jurídico do homem médio, né. Será que essas questões, né, de violência de gênero podem ser pensadas a partir desse paradigma do homem médio? Né. Então fica aí uma questão colocada para a gente pensar. Muito bem. Hã, fui vítima de assédio, e agora? Né. Hã, tem uma pesquisa muito interessante, né, promovida pelo Instituto Patrícia Galvão, juntamente com o Instituto Locomotiva, que diz, que, enfim, foi feita recentemente, em outubro de 2020, que tratava da questão do assédio no ambiente de trabalho, né. E grande parte, né, das mulheres assediadas, né, hã, tem como reação normalmente, assim, a tristeza, né, a humilhação, a raiva, né, e apenas uma pequena parte dessas vítimas que levam o caso para o seu superior hierárquico, ou para o RH, ou para o compliance. E assim, menos de um quarto delas, né. E dessas, né, que tiveram a coragem de levar o caso para o seu superior, né, um terço desses casos denunciados, a a empresa ouviu o relato da vítima e puniu o agressor, né. E apenas 28% dos casos, né, a vítima soube que o agressor teve alguma consequência. Nos demais casos denunciados, nem soube disso, né. Daí que também foi levantado um altíssimo índice, né, de de não notificação, ou seja, a conclusão que se chega é que há uma subnotificação dos casos, porque uma parte, né, das vítimas não formalizam a denúncia, porque foram assediadas justamente pelo seu superior hierárquico, né. Uma parte, né, das vítimas não denuncia, porque viu isso acontecer outras vezes, né, ao redor, sem nenhuma solução, né. E e uma parte das vítimas também não identificou aquela situação como sendo uma situação de assédio, né. E, bom,
E aí a pessoa foi vítima de assédio, hã, teve noção de que foi, né, como é que ela lidou com isso, né? Grande parte das vítimas lida, hã, com isso de uma forma individual, né. Ela tenta evitar o contato com o assediador, busca apoio na família, pede demissão daquele emprego, né, ou enfrenta o agressor, né. Só uma pequena parte busca o apoio da empresa, né. E, né, como é que elas reagem normalmente, né. Uma grande parte, né, das mulheres que já foram assediadas, elas passam a desconfiar das pessoas com quem elas trabalham, em geral, né. E ou perdem, né, a vontade de ir trabalhar. Uma parte delas, né, sai do emprego, né, e uma parte acaba sendo demitida, o que é, assim, mais perverso, né, a pessoa foi vítima de uma violência, né, e perde o emprego. Daí surge essa figura, né, da síndrome do desamparo aprendido, né, quando o abuso se torna um hábito, né. Cientificamente, é reconhecido que a repetição de violência, né, faz com que a vítima não consiga mais reagir, né. Então essa manipulação constante faz com que a vítima se sinta impotente para lidar com a situação. E isso pode explicar a subnotificação de casos, né. Pra romper com esse círculo vicioso, talvez precise de ajuda profissional, né. A pessoa precisa recuperar o que se chama de autoestima, mas para além disso, né, para que isso não ocorra, é importante dar acolhimento, né, para essas vítimas, né. Hã, e quais são os impactos, né, na pessoa, des da violência e do assédio de gênero, né. Dores generalizadas, palpitações, distúrbios digestivos, quer dizer, há várias manifestações corporais do impacto dessas violências, ainda que essa violência não tenha sido física, né, tenha sido apenas no nível psicológico, né, aí, hipertensão arterial, alteração de sono, irritabilidade, crises de choro, né. Há impacto também nas relações interpessoais, né, ah, abandono de relações pessoais, problemas familiares, isolamento, né. Há impactos também no que tange a saúde mental, surgimento de depressão, síndrome do pânico, estresse, esgotamento físico e emocional, a perda do significado do trabalho, a ideação de suicídio. Então, são muitas as formas, né, como essas violências podem atingir a vítima, né. E quais seriam as consequências jurídicas, né, para a vítima? Hã, levada a questão ao poder judiciário, né, poderia ensejar uma indenização por dano moral, a configuração de uma rescisão indireta, né, quer dizer, se tornou insuportável o trabalho, então eu tenho direito a me desligar dele, recebendo, todos os direitos de uma dispensa sem justa causa, né. A nulidade do pedido de demissão. "Ah, eu estava sendo, eu estava sob, forte assédio, né, não aguentei, pedi demissão". Essa demissão, né, tem um vício, né, então é nula, né. A reversão da justa causa. "Ah, estava tão abalada, por conta das reiteradas violências que, enfim, não consegui desempenhar, comecei a faltar ao trabalho", enfim, o que for, né, reversão da justa causa. O reconhecimento de doença profissional, né, se, enfim, chegou a esse extremo, né, de adoecer por conta das violências.
Ou ainda, né, a reintegração no trabalho ou o recebimento do dobro do valor da remuneração do período de afastamento, se for considerado um ato discriminatório, referente, né, ao componente de gênero. Então, essas são algumas das consequências, né, que pode ter o reconhecimento dessas violências no judiciário, né. Ah, bom, outra questão que eu queria tratar, né, é como que a gente acolhe a vítima de violência de gênero, né. Isso daqui não está na lei, né, mas eu acho que é importante a gente discutir isso, né. É importante a gente não culpar quem foi vítima de uma violência de gênero, né, nem minimizar a violência que ela sofreu, né. Não se deve fazer perguntas que possam culpabilizar a vítima, né, e do que eu estou falando, né. Estou falando que nenhuma roupa, comportamento ou horário justificam uma violência como assédio sexual, né. A responsabilidade nunca é da vítima. A culpa é de quem comete o assédio. Então, fazer perguntas ou comentários que deslocam a responsabilidade do assediador é revitimizar, é tornar vítima de novo a pessoa assediada. E, além disso, né, se no seu ambiente de trabalho você presenciar um assédio, não se cale, né? Sempre que possível, ajude a denunciar a violência. Você pode ser testemunha ou registrar informações que possam ajudar a identificar o autor, né? E outra medida também que pode ser feita é apoiar a pessoa para que ela procure, né, um atendimento psicológico, né, antes ou em paralelo às medidas judiciais. Todo esse acolhimento é muito importante, né. Muito bem, veio para o judiciário, né, para, enfim, um pedido de indenização por dano moral decorrente de uma violência de gênero, do assédio sexual. O que a gente precisa considerar, né? Que existe uma especificidade da produção da prova da violência de gênero, né? Precisamos compreender que os atos de violência e de assédio normalmente ocorrem sem que haja testemunhas. Pode haver, mas pode não ter, né? A própria vítima tem dificuldades de reconhecer a sua situação de assédio, né? Aqui eu vou abrir um parêntese, também para retomar os resultados da pesquisa do Instituto Patrícia Galvão e da Locomotiva, para a Laudes Foundation, ah, que diz o seguinte, que não me lembro exatamente o percentual, mas algo em torno de 36% das mulheres, quando foram perguntadas, você já sofreu assédio ou violência? 36% das mulheres disseram que sim. Mas, quando ah, a entrevistadora perguntou se ela já tinha recebido cantada, se ela já se sentiu sendo cobrada de forma exagerada, se ela tinha questionado a capacidade dela de fazer aquele trabalho, se ela ouvia comentários sobre a sua aparência, sua forma física, se havia um rigor excessivo, né, com relação àquela trabalhadora, se ela tinha recebido algum convite inapropriado, se ela ouviu alguma brincadeira de mau gosto com relação a ela, né, forma física, etc. Todas essas, enfim, situações, né, que poderiam configurar em algum nível de violência de gênero, mais de 70% das mulheres identificaram pelo menos uma daquelas condutas. Então, reconhecer que você é vítima de violência de gênero não é uma coisa assim automática, né? Muitas vezes a gente pode até mesmo tender a, a negar que está sendo vítima, né? Enfim. Então, voltando, né?
Bom, a própria vítima tem dificuldade de reconhecer a sua situação, mas identificada a violência, ainda assim, a vítima pode demorar para pedir ajuda, e isso não significa consentimento, né, porque pode se dar por diversos motivos, sentimento de culpa, desconhecimento sobre seus direitos, medo da exposição, ou medo da sua palavra não ser valorada, né, não não ser creditada, né, e medo inclusive de perder o emprego, né. Então, o que seria importante considerar, né, e aqui eu converso um pouco mais diretamente com, né, ah, com quem julga, né, com os colegas e as colegas, né, do poder judiciário. O depoimento pessoal da vítima tem que ter um valor especial, né. A gravação, né, de conversação comprobatória do assédio pode ser acolhida como meio de prova, né. Vamos considerar também a possibilidade da prova indireta da violência de gênero, né, considerando a existência de antecedentes do agressor, né, acerca dessa espécie de fato, né. Vamos considerar também a possibilidade, da comprovação por prova indiciária, né, porque muitas vezes a prova direta pode ser praticamente impossível, né, porque muitas vezes a violência se dá de forma velada, secreta, especialmente nos casos de assédio sexual, né. Hã, lembrar, né, de observar as regras de experiência comum, né, hã, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, né, nos termos do artigo 375 do CPC, mas para além disso, né, vamos nos atualizar com relação a estatísticas de violência de gênero, né, vamos tomar conhecimento de que elas realmente acontecem, né, e quem sabe, né, começar a aplicar uma perspectiva de gênero no julgamento. Bom, mas isso é assunto para uma outra aula. Aqui, né, eu gostaria de, já me encaminhando para o final, né, trazer um pequeno link, né, entre a violência doméstica e as questões, né, do trabalho, né. A violência doméstica pode ter sim, impacto, né, no trabalho, né, porque pode significar absenteísmo, né, como consequência das lesões ou doenças provocadas pelo estresse extremo, e também pode redundar num baixo rendimento no trabalho, né. Esses daí são os motivos, né, além dos motivos, digamos, de boa vontade, os filantrópicos, etcétera, das empresas, né, hã, encamparem, né, o combate à violência doméstica, a conscientização desse problema, né. Então, por quê? Porque realmente impacta na produtividade, né, além da questão da responsabilidade social, né, das empresas. Mas para além disso, né, é importante lembrar que na Lei Maria da Penha, né, tem 2 dispositivos que tocam, né, a questão do trabalho, né. Primeiro, o que diz respeito às servidoras públicas, né, elas têm, direito, né, ao acesso prioritário à remoção, né. Se isso significar, né, se isso se der num contexto de violência doméstica e familiar, né, e que seja para preservar a sua integridade física e psicológica. Então, a servidora pública tem direito a um acesso prioritário à remoção, né. E para as demais trabalhadoras, né, há a previsão da manutenção do vínculo trabalhista, quando é necessário o afastamento do local de trabalho por até 6 meses, né, e enfim, e quem tem mais contato com essa questão da violência doméstica sabe que muitas vezes a mulher precisa, enfim, ser abrigada, né,
em outros locais, né, precisa sair de casa, precisa se esconder, né, muitas vezes. Para proteger, né, para se proteger e proteger seus filhos, né. Então existe, né, essa previsão da manutenção do vínculo trabalhista, né. E aí, eu trouxe aqui, né, o relato, né, de uma decisão do STJ, né. O STJ, ele entende que esses pedidos, né, que têm como fundamento a violência doméstica, eles são de competência, né, da justiça comum, né, não é da justiça do trabalho, né. Mas aqui eu trouxe um julgado que é muito interessante em termos, né, de relações de trabalho, porque diz o seguinte, que a natureza jurídica do afastamento é o de interrupção do contrato de trabalho, né, então a a mulher, né, a trabalhadora tem direito, né, ao recebimento de salário, né, e quando ela tem essa medida, protetiva, concedida, né. Hã, e quem é que paga, né? Os 15 primeiros dias são pagos pelo empregador, né, e os demais, por falta de previsão legal, né, nesse acordo foi reconhecido que incide o auxílio-doença, né, pago pelo INSS, né. E aí, né, enfim, coloca lá, a por um período estabelecido pelo juiz, com necessidade de apresentação de atestado que confirme estar a ofendida incapacitada para o trabalho e desde que haja comprovação do afastamento pela perícia do INSS, mas aí por meio de uma interpretação analógica, né. De fato, há, essa lacuna na lei, né, e a vulnerabilidade, né, da mulher vítima de violência doméstica, né, que fica sem salário, é muito, muito grande. Então, daí a importância, né, desse tipo de decisão e é por isso que eu trouxe aqui, né. Bom, essas são algumas das considerações que eu gostaria de fazer sobre esse tema que é vasto, né, que é muito importante, que enseja, né, nossa atenção, nosso estudo, né, nosso aprimoramento, né. E espero que tenha sido, de alguma forma, útil para vocês, né. Então deixo aqui meu muito obrigada.